Muito antes de Etelfrido gravar seu nome na história do Norte, não existia uma única Nortúmbria, apenas um mosaico de reinos inquietos, sempre à beira da guerra. A própria terra parecia inquieta, suas fronteiras mudando a cada geração, seus governantes raramente seguros. O poder não era tanto herdado quanto tomado e tão facilmente perdido. Ao norte ficava Bernícia, um reino costeiro austero, construído tanto sobre a sobrevivência quanto sobre a ambição. Seus primeiros reis, como Ida de Bernícia, mantiveram suas posições contra a pressão implacável dos reinos britônicos ao redor. Esses não eram inimigos distantes, mas ameaças imediatas, avançando das colinas e das antigas terras romanas, determinados a recuperar o que havia sido perdido. Cada vitória era temporária, cada derrota potencialmente fatal. Mais ao sul, o reino de Deira se estendia por terras mais ricas, tendo como centro a antiga cidade romana de Eboracum, que mais tarde se tornou a cidade de York. Mas a riqueza não trouxe estabilidade. Dinastias rivais disputavam o controle. Nenhum rei governava sem olhar por cima do ombro. Foi nesse cenário fragmentado e violento que Eteltrida iria se destacar. Um homem que não apenas governaria, mas mudaria o destino do norte. Um senhor da guerra pagão antes do cristianismo se espalhar pela terra. Esta é a história dele. Eteltrida nasceu em uma linhagem já mergulhada em poder e lenda. Filho de Etelrico da Bernícia e neto de Ida da Bernícia. O primeiro rei conhecido do reino ânglo de Bernícia. As velhas crônicas o lembram como um governante que reinou por 12 anos e lhe atribuem o fortalecimento da sede real no castelo de Bamburgh, a grande fortaleza voltada para o Mar do Norte. No entanto, essa dinastia, a Casa dos Idingas, não era antiga pelos padrões da realeza. Ela surgiu na era instável das migrações, quando novos povos criaram reinos a partir da sombra decadente de Roma. Mesmo assim, a linhagem que Etelfried herdou não era uma linhagem comum. As genealogias dos reis anglo-saxões traçavam seu sangue até Woden, o principal entre seus deuses. Fosse totalmente acreditada ou moldada pela tradição, tal afirmação tinha peso. Isso colocava Eteltrida não apenas entre homens de posição, mas entre aqueles que acreditavam governar por uma espécie de herança divina, sua autoridade ligada à vontade dos próprios deuses antigos. Dos seus primeiros anos, pouco se sabe ao certo, mas não é difícil imaginar o mundo em que ele foi criado. Se ele cresceu até a idade adulta, nos salões varridos pelo vento de Bamburgh, teria sido moldado por sua beleza austera e pela constante prontidão para a guerra. Desde jovem, ele teria sido treinado para a batalha, endurecido com lança e espada, instruído nas artes do comando e ensinado a rígida disciplina esperada do filho de um rei. Junto a isso, ele teria sido imerso nas crenças de seu povo, nos rituais, nos sacrifícios e nas histórias antigas que uniam guerreiros e deuses. Em um mundo assim, a realeza não era apenas uma questão de poder, mas de destino. Eteltrida chegou ao trono da Bernícia por volta do ano 593, mas não por meio de uma sucessão simples e incontestada. Embora ele fosse filho de Etelrico da Bernícia, o trono provavelmente já havia passado para as mãos de Russa antes disso, sugerindo uma ruptura na linha de sucessão. Quando Eteltrida surgiu como rei, isso pode ter marcado a restauração do domínio de sua família sobre o poder, seja pela força, por manobras políticas ou pelo colapso de uma reivindicação rival. Em uma época como essa, a linhagem sozinha nunca era suficiente. Uma coroa precisava ser conquistada tanto quanto herdada, e Eteltrida provou estar à altura dessa tarefa. O historiador Beda retrata Eteltrida como uma figura de eficácia quase assustadora, um senhor da guerra cujo nome se tornou sinônimo da derrota dos bretões. Embora ainda fosse pagão,
governando antes que a luz do cristianismo chegasse a Nortúmbria, Eteltrida é descrito como superando todos os outros governantes ingleses em sua destruição dos reinos nativos. Beda, buscando uma comparação que seu público entenderia, compara Eteltrida a Saul, um guerreiro escolhido para a conquista, mas que carecia da verdadeira fé. Sob Eteltrida, a guerra não era apenas saque, era transformação. As terras não eram simplesmente tomadas, mas esvaziadas, as populações britônicas expulsas ou reduzidas a pagadoras de tributo, seus territórios sendo reassentados por guerreiros anglos, remodelando todo o tecido do norte. É dentro dessa expansão brutal que alguns atribuíram a ele a mão por trás da sombria, porém lendária Batalha de Cathif, lembrada na tradição galesa como uma derrota catastrófica para os britânicos. Lá, uma grande hoste celebrada posteriormente na poesia por sua coragem marchou contra o crescente poder anglo, apenas para ser completamente aniquilada. Se Eteltrida foi de fato o arquiteto dessa destruição, isso exemplificaria exatamente por que ele se destaca entre os outros reis de sua época. Ele não era apenas um defensor da Bernícia, mas um agressor de vontade implacável, atingindo profundamente as terras inimigas, esmagando coalizões antes que pudessem amadurecer e garantindo que a resistência não terminasse em impasse, mas em ruína. Foi sob Eteltrida que as fronteiras da Bernícia avançaram significativamente para o interior a partir da costa e penetraram ainda mais no território britânico. Beda relata como o poder crescente de Eteltrida despertou medo muito além das fronteiras da Bernícia. Nos primeiros anos do século VII, Eteltrida já havia traçado um caminho de conquistas pelos reinos britônicos, expandindo seu domínio com uma certeza implacável que alarmava seus vizinhos. Adã, o rei de Dalriata, um governante experiente cuja autoridade se estendia pelo mar da Irlanda. Determinado a conter esse senhor da Guerra do Norte antes que seu poder se tornasse grande demais, Adã reuniu o que Beda chama de um exército imenso e poderoso, juntando uma grande hoste em um esforço final para deter o avanço anglo. No entanto, quando as duas forças se encontraram, tradicionalmente na Batalha de Degsastan, não foram os números que decidiram a batalha, mas sim a disciplina e a ferocidade do tropa guerreira de Eteltrida. Apesar de estar em menor número, ele enfrentou a invasão de frente e a destruiu com força devastadora. Beda nos conta que quase todo o exército de Adã foi massacrado. O campo ficou coberto de mortos, enquanto o próprio rei mal conseguiu escapar com vida. Não foi apenas uma vitória, mas uma destruição tão completa que ecoou por gerações. A partir daquele dia, Beda afirma que os reis irlandeses na Grã-Bretanha não ousaram mais fazer guerra contra os ingleses. Um silêncio das armas que perdurou até mesmo durante a própria vida de Beda, mais de um século depois. Há também uma sombra mais pessoal lançada sobre essa batalha. Entre os homens de Adã estava Herring, filho do antigo rei Russa da Bernícia, um lembrete de que isso não era apenas um confronto de povos, mas também de reivindicações rivais. Sua presença sugere que as antigas divisões dentro da Bernícia não haviam sido esquecidas. Com a vitória, Eteltrida garantiu tanto seu reino quanto sua dinastia. E ao fazer isso, garantiu que nenhuma coalizão do norte, fosse britônica, irlandesa ou formada por exilados, surgiria forte o suficiente para desafiá-lo novamente tão cedo. A unificação da Nortúmbria sob Eteltrito é um dos momentos mais importantes da história inglesa antiga, mas a forma exata como isso aconteceu não é clara. Na época, o norte estava dividido em dois reinos separados, Bernícia ao norte e Deira ao sul, e eles eram frequentemente rivais. Durante o reinado de Eteltrito, os dois reinos se tornaram um só, mas as fontes não explicam claramente como ele conseguiu isso. A ideia mais comum é que ele conquistou Deira pela força. Eteltrito já era um líder de guerra poderoso e experiente, então faz sentido que ele possa ter invadido o sul e assumido o controle. Essa teoria é reforçada por Edwin da Nortúmbria,
o príncipe legítimo de Deira, que foi forçado a fugir e passar anos no exílio. Isso sugere que a família dele perdeu o poder, provavelmente porque Eteltrito havia tomado o trono. No entanto, pode não ter sido uma única conquista dramática. Alguns historiadores acham que Deira pode ter sido enfraquecida por problemas internos ou ameaças externas, tornando mais fácil para Eteltrito assumir o controle gradualmente. Outros acreditam que ele pode ter governado primeiro de forma indireta, como um suzerano, antes de incorporá-lo completamente ao seu reino. Há até uma pequena possibilidade de que alianças ou acordos políticos tenham desempenhado um papel, embora haja poucas evidências disso. No final, não importa como aconteceu, Eteltrida se tornou o primeiro governante a controlar tanto Bernícia quanto Deira juntos. Isso criou o reino que hoje conhecemos como Nortúmbria, um estado poderoso e unificado que dominaria o norte por gerações. Uma curiosidade sobre o governo de Eteltrida é que ele concedeu a fortaleza de Dingvidal à sua esposa Bebe. O castelo foi renomeado em homenagem a Bebe, passando a se chamar Bebenburg, que hoje conhecemos como Castelo de Bamburgh. Nos últimos anos de seu reinado, talvez entre os anos 613 e 616, Eteltrida levou suas guerras para o oeste, atacando o reino britônico de Powys, no que se tornaria um dos episódios mais assombrosos de seu governo. Na Batalha de Chester, ele enfrentou e destruiu as forças aliadas dos bretões, matando seu rei. A própria batalha foi decisiva. Nas proximidades havia um grande mosteiro, onde um grande número de monges havia se reunido. Segundo Beda, esses homens não vieram para lutar, mas para rezar pelo sucesso do exército britônico. No entanto, aos olhos de Eteltrida, isso não os tornava menos parte do inimigo. Beda preserva a lógica assustadora atribuída a ele, de que, embora não portassem armas, eles o enfrentavam por meio de suas orações e, portanto, deveriam ser contados entre seus inimigos. Com essa crença, Eteltrida ordenou um ataque antes do início da batalha principal. O resultado foi um massacre que, segundo dizem, chegou a cerca de 1.200 homens, com pouco mais de 50 conseguindo escapar. A dimensão da matança é difícil de compreender e gerações posteriores tiveram dificuldade em interpretá-la. Alguns aceitaram o relato de Beda ao pé da letra, vendo nele um exemplo claro da brutalidade das guerras antigas, onde nem mesmo homens santos eram poupados se fossem considerados contrários à causa de um rei. Outros sugeriram uma ação mais fria e calculada, que Eteltrida atacou primeiro os monges como uma manobra tática, forçando os bretões a romperem a formação e correrem em defesa deles, enfraquecendo assim sua posição, antes mesmo da batalha começar. Seja qual for o motivo dele, o evento deixou uma marca profunda na memória histórica da Grã-Bretanha. Foi um momento em que a religião pagã do Senhor da Guerra entrou em choque com a ordem moral emergente do cristianismo. Também revela a natureza do governo de Eteltrida, intransigente, implacável e sem qualquer contenção. Em Chester, ele fez mais do que derrotar um exército. Ele quebrou uma coalizão, destruiu a resistência no oeste e garantiu que seu poder fosse sentido muito além das fronteiras da Nortúmbria. Mesmo que o custo fosse lembrado como um dos atos mais sombrios de seu reinado, a luta entre Eteltrida e a Casa de Deira não foi apenas um conflito passageiro, mas uma rivalidade profunda e duradoura que moldou o destino do norte. Quando Eteltrida assumiu o controle de Deira, a antiga linhagem real foi derrubada e seu jovem príncipe Edwino foi levado ao exílio. Por anos, Edwino vagou de corte em corte, um herdeiro despossuído cuja própria existência representava uma ameaça ao governo de Eteltrida. Homens assim eram perigosos, pois carregavam tanto uma reivindicação quanto a lealdade daqueles que lembravam da antiga ordem. E assim, Eteltrida buscou não apenas derrotá-lo, mas apagá-lo completamente. A fuga de Edwino acabou por levá-lo à corte de Redualdo, um dos governantes mais formidáveis da Inglaterra primitiva.
Seu poder se estendia por toda a Anglia Oriental e além. Eteltrida, não querendo deixar as coisas ao acaso, enviou mensageiros carregados de promessas de ouro, instando Redualdo a matar Eduíno. Quando o suborno falhou, vieram as ameaças. A guerra viria se Eduíno não fosse entregue. Por um momento, parecia que a pressão poderia dar certo e que o longo exílio de Eduíno terminaria em traição. No entanto, como conta Beda, Redualdo foi dissuadido desse caminho, convencido por sua esposa, que lhe lembrou que a honra não podia ser comprada e que trair um hóspede mancharia seu nome para sempre. Escolhendo a guerra em vez da desonra, Redualdo reuniu suas forças e marchou para o norte para enfrentar Eteltrida. Os dois reis se encontraram no ano de 616, na Batalha do rio Idle, onde o destino da Nortúmbria seria decidido. Eteltrida, pego de surpresa e incapaz de reunir toda a sua força, enfrentou um inimigo que veio preparado para uma batalha decisiva. Apesar de seu longo histórico de vitórias, desta vez a vantagem não era dele. A luta foi feroz, mas no final Eteltrida foi derrotado e morto. Seu reinado chegou a um fim repentino e violento. Beda apresenta o conflito como sendo travado pelo destino de Eduíno, mas provavelmente era algo mais profundo do que isso. Por baixo da superfície, havia uma luta mais ampla por domínio entre dois reis poderosos, cada um buscando moldar o equilíbrio de poder na Inglaterra primitiva. Com a morte de Eteltrida, o longo exílio de Eduíno chegou ao fim, e a coroa que ele havia perdido foi finalmente restaurada. Mas a vitória pertencia tanto a Redualdo quanto a Eduíno, um governante cuja força, determinação e senso de honra não apenas desafiaram as ameaças de Eteltrida, mas também derrubaram um dos mais formidáveis senhores da guerra da época. O legado de Eteltrida não terminou com sua morte, mas, ao contrário, remodelou o curso do norte da Inglaterra por gerações. Quando ele caiu em batalha, seu reino passou para as mãos de seu rival, Eduíno da Nortúmbria, que reivindicou tanto Deira quanto Bernícia, unindo-os sob seu próprio governo. Enquanto isso, os filhos de Eteltrida, Osvaldo e Osvil, foram forçados ao exílio no norte. A queda de Eteltrida marcou o que foi chamado de uma quase total reviravolta na política da região. O poder mudou abruptamente de uma dinastia para outra. No entanto, essa reviravolta não foi o fim de sua linhagem. Após o próprio Edwin ser morto na Batalha de Hatfield Chase, o filho de Eteltrida, recuperou Bernícia brevemente e logo depois Osvaldo restaurou a autoridade da família sobre Bernícia e Deira, restabelecendo sua dominação. A partir desse momento, os descendentes de Eteltrida continuaram a governar a Nortúmbria até o início do século VIII. No entanto, houve uma transformação profunda dentro desse legado. O próprio Eteltrida havia sido um rei pagão, moldado pelos deuses antigos e pelas duras tradições de uma era de guerreiros. Seus filhos, criados no exílio entre reinos cristãos, retornaram não apenas como governantes, mas também como convertidos. Sob Osvaldo e Osvil, especialmente, a Nortúmbria tornou-se um centro de poder cristão, e o antigo mundo pagão que havia definido a vida de Eteltrida começou a desaparecer. Dessa forma, seu legado é um contraste marcante. Ele forjou um reino através da guerra e do poder pagão, mas foram seus herdeiros que o levaram adiante para uma nova era religiosa, onde os deuses que ele havia honrado estavam gradualmente cedendo lugar à cruz. Redwald, o rei da Anglia Oriental, foi um dos governantes mais formidáveis da Inglaterra anglo-saxônica primitiva, um rei guerreiro cuja ambição e influência iam muito além de seu próprio reino. Ascendendo ao poder durante uma era fragmentada de reis rivais, derramamento de sangue e alianças instáveis, Redwald transformou a Anglia Oriental em uma das potências dominantes da Grã-Bretanha. Ele é mais lembrado por sua vitória decisiva na Batalha do rio Idle, onde ajudou a restaurar o exilado Edwin da Nortúmbria ao trono.
Redwald garantiu seu lugar na história como um fazedor de reis e força militar temida em toda a região. Mas seu legado não é definido apenas pela guerra. Vivendo em uma época em que tradições pagãs entravam em conflito com a expansão do cristianismo, Redualdo ele próprio personificava esse conflito, mantendo de forma célebre tanto altares pagãos quanto um santuário cristão. Redualdo continua sendo um dos reis mais fascinantes da era anglo-saxônica. Esta é a história dele. Antes de Redualdo se tornar o rei mais poderoso da Inglaterra anglo-saxônica primitiva, ele nasceu em uma das dinastias mais antigas e prestigiadas da Grã-Bretanha, os Wulfingas, a casa real que governou a Anglia Oriental por gerações. O nome deles derivava do fundador semi-lendário Wulfa, de quem os reis posteriores orgulhosamente reivindicavam descendência. O próprio nome acredita-se que signifique lobo, dando origem à ideia dos Wulfingas como reis-lobo, uma dinastia envolta tanto em prestígio marcial quanto em simbolismo mítico. Na cultura germânica, o lobo não era uma criatura comum. Ele representava a ferocidade, realeza e o poder selvagem e indomado, admirado pelas elites guerreiras. Descender de Wulfa não era simplesmente herdar um trono, mas herdar uma linhagem sagrada e ancestral ligada à conquista e à lenda. De acordo com as genealogias anglo-saxônicas, Redwald pode traçar sua descendência até Woden. Redwald nasceu durante os últimos anos do período das migrações, uma época em que povos germânicos como os anglos, saxões e jutos cruzaram o norte, o mar e esculpiram novos reinos a partir das ruínas da Bretanha romana. Acredita-se que os próprios anglos orientais tenham se originado de Angeln, uma região na atual Alemanha e Dinamarca, trazendo consigo seus deuses pagãos, costumes guerreiros e lealdades tribais. Embora pouco se saiba sobre a infância de Redualdo, é quase certo que ele foi criado em um salão real cercado por senhores da guerra, bardos e sacerdotes, sendo treinado desde cedo em realeza, diplomacia e guerra. Ele deve ter crescido ouvindo histórias de ancestrais heróicos e linhagens divinas, aprendendo que a realeza era mantida não por cerimônia, mas por força, lealdade e vitória em batalha. Durante os primeiros anos do reinado de Redwald, a Inglaterra estava à beira de uma transformação profunda. No ano de 597, o monge Agostinho de Cantuária chegou a Kent em uma missão enviada diretamente de Roma pelo Papa Gregório I, encarregado de converter os anglo-saxões pagãos ao cristianismo. Seu sucesso foi rápido e politicamente significativo. O poderoso rei Ethelberto de Kent, reconhecido por crônicas posteriores como Bretwalda, um senhor supremo entre os reis anglo-saxões, aceitou o batismo, assim como Sir Berto de Essex. Novos bispados foram estabelecidos, igrejas foram fundadas e o cristianismo começou a se espalhar pelos mais altos escalões da sociedade anglo-saxã. A conversão já não era apenas uma questão espiritual. Ela havia se tornado uma ferramenta de diplomacia, prestígio e aliança continental. Redualdo, sempre o governante calculista, logo seguiu essa tendência. Segundo Beda, ele foi batizado em Kent, provavelmente sob o patrocínio do próprio Ethelberto, talvez por volta do ano 604. Sua conversão foi quase certamente tanto política quanto religiosa. Ao aceitar o batismo, Redualdo fortaleceu os laços com Kent, então o reino mais influente do sul da Inglaterra, enquanto seu casamento com a Casa Real de Essex consolidou ainda mais alianças com potências vizinhas. Por meio dessas conexões, a Anglia Oriental foi inserida em uma rede cristã emergente que ligava os reis anglo-saxões não apenas entre si, mas também a Roma. Ao contrário de outros governantes que abraçaram totalmente a nova fé, ele se recusou a abandonar os deuses de seus ancestrais. Beda relata de forma famosa que, após retornar à Anglia Oriental, Redualdo manteve 2 altares em seus templos, um dedicado a Cristo e outro às antigas divindades pagãs.
Esse compromisso provavelmente foi influenciado pela forte oposição dentro de sua própria corte. Disse que sua rainha, junto com conselheiros e sacerdotes pagãos, o persuadiram a não abandonar completamente a antiga religião. Para a aristocracia guerreira da Anglia Oriental, os deuses ancestrais estavam profundamente ligados à realeza, à legitimidade e à vitória em batalha. Abandoná-los completamente poderia ter parecido politicamente imprudente, até mesmo perigoso. A ambiguidade religiosa de Redualdo também refletia sua independência política. Embora Ethelberto tivesse grande autoridade como Bretwalda dos bretões, Redualdo parece ter mantido o comando militar sobre seu próprio povo, sugerindo que Kent exercia influência limitada sobre a Anglia Oriental em comparação com o controle mais rígido que mantinha sobre Essex. Alguns historiadores dizem que isso foi intencional. Submeter-se totalmente ao cristianismo de Kent poderia ter implicado submissão à supremacia de Kent. Redualdo estava disposto a aceitar o prestígio do cristianismo, mas não a subordinação que poderia vir junto com ele. Esse equilíbrio instável rendeu a Redualdo críticas de escritores cristãos posteriores, especialmente Beda, que o via como um governante que havia comprometido a pureza da fé. No início do século VII, o norte da Inglaterra era dominado pelo formidável rei guerreiro Etelfrido da Nortúmbria, um governante cuja ambição e brilhantismo militar haviam unido Bernícia e Deira em uma potência nortúmbria emergente. Para garantir essa união frágil, acredita-se que Etelfrido tenha se casado com Aca de Deira, irmã do príncipe deirano exilado Eduíno da Nortúmbria. Mas esse casamento não apagou a reivindicação de Eduíno ao trono. Enquanto vivesse, continuaria sendo um símbolo perigoso em torno do qual os inimigos de Etelfrido poderiam se unir. Determinado a eliminar essa ameaça de uma vez por todas, Etelfrido caçou Eduíno implacavelmente pelos reinos anglo-saxões. Eduíno acabou fugindo para o leste, para a corte de Redualdo, o rei da Anglia Oriental, um governante poderoso o suficiente para definir a própria Nortúmbria. Redualdo recebeu Eduíno honrosamente em sua casa, concedendo-lhe santuário entre seus companheiros reais e jurando protegê-lo. Esse ato não foi pouca coisa. Na cultura guerreira germânica, a hospitalidade era sagrada e a palavra de um rei estava ligada à sua honra. Mas quando a notícia da presença de Edwin chegou a Etelfrido, o rei da Nortúmbria procurou testar essa honra. Ele enviou emissários a Redualdo trazendo presentes de prata, oferecendo riqueza em troca da morte de Edwin. Redualdo recusou. Uma segunda embaixada veio, depois uma terceira, cada uma trazendo recompensas mais valiosas e ameaças mais severas. Por fim, desgastado pelas promessas de tesouros e pela ameaça iminente de guerra, Redualdo vacilou, supostamente concordando em entregar Edwin ou mandá-lo matar. Foi nesse momento crítico que a rainha de Redualdo interveio. Segundo a tradição, sua esposa pagã condenou ferozmente a hesitação do rei, repreendendo-o por considerar uma traição tão vergonhosa. Assassinar um hóspede por ouro, ela argumentou, o desonraria para sempre e mancharia seu reinado com desonra. As palavras dela o tocaram profundamente. Assim que os embaixadores de Etelfrido partiram, Redualdo abandonou qualquer ideia de compromisso e decidiu pela guerra aberta. No ano de 616, Redualdo reuniu suas forças e marchou para o norte para enfrentar Etelfrido, acompanhado de seu filho Reginere. Os dois exércitos se encontraram na margem leste do rio Idle, perto da fronteira oeste de Lindsey. Lá, foi travada uma das batalhas mais decisivas da história anglo-saxônica inicial. Gerações posteriores lembraram disso com o sombrio ditado de que o rio Idle ficou sujo com o sangue dos ingleses. A luta foi selvagem e prolongada. Durante a batalha, Reginere foi morto, talvez após ser confundido com o próprio Edwin. Dizem que a morte do filho de Redualdo o deixou furioso. Liderando seus homens pessoalmente, ele lançou um ataque devastador, rompendo as linhas da Nortúmbria em meio a um grande massacre. No caos, o próprio rei Etelfrido foi morto
colocando fim a um dos reinados mais formidáveis da história inicial da Inglaterra. Embora vitorioso, Redualdo pagou caro por seu triunfo com a vida de seu próprio herdeiro. As consequências da batalha foram imensas. Eduino foi imediatamente restaurado como rei da Nortúmbria, enquanto os filhos de Etelfrido, incluindo os futuros Osvaldo e Ossuil, foram forçados ao exílio entre os irlandeses e pictos. Mais importante ainda, a vitória de Redualdo o elevou a uma posição de autoridade sem precedentes. O ano de 616 marcou um ponto de virada não apenas na ascensão de Redualdo, mas também no destino religioso e político da Inglaterra anglo-saxônica primitiva. No dia 24 de fevereiro daquele ano, Ethelberto de Kent, o primeiro grande rei cristão dos ingleses, amplamente reconhecido como Bretwalda, morreu, encerrando o período de domínio incontestável de Kents. Ele foi sucedido por seu filho Edbaldo de Kent, que inicialmente rejeitou o cristianismo e voltou ao paganismo, lançando Kent em um período de incerteza. Quase simultaneamente, a morte de Sir Berto de Essex desencadeou uma crise semelhante. Seus filhos dividiram Essex entre si, renunciaram à fé cristã e expulsaram os missionários romanos. A grande missão gregoriana que havia chegado de Roma pouco mais de 2 décadas antes, agora parecia à beira do colapso, com os missionários recuando para a Gália e a frágil presença do cristianismo na Inglaterra pendendo por um fio. Em meio a esse ressurgimento pagão surgiu uma ironia notável. O único altar cristão real conhecido ainda de pé na Inglaterra não pertencia a um monarca cristão devoto, mas a Redualdo, o mesmo rei que ficou famoso por manter um altar pagão ao lado dele. Embora frequentemente condenado por escritores da igreja, posteriores por sua lealdade dividida, Redualdo agora se encontrava em uma posição extraordinária. Enquanto Kent e Essex abandonaram a fé, a Anglia Oriental permaneceu como o último reino onde o cristianismo ainda possuía uma presença real, embora comprometida. Na época da morte de Redualdo, a missão de Kent acabaria se recuperando e o cristianismo recuperaria seu impulso. Mas, nesse intervalo crítico, o destino da nova religião na Inglaterra repousava, por mais paradoxal que fosse, nas mãos de um rei meio pagão. Politicamente, a vitória de Redualdo sobre Etelfrido da Nortúmbria na batalha do rio Idle, combinada com a morte de Ethelberto, elevou-o a uma posição de autoridade inigualável. Beda mais tarde o reconheceu como sucessor do supremacia de Ethelberto, a supremacia exercida pelos maiores reis anglo-saxões. Mais significativamente, Beda referiu-se a ele como Rex Anglorum, rei dos anglos, um título de imenso prestígio, sugerindo não apenas o reinado sobre a Anglia Oriental, mas uma dominação mais ampla sobre os povos anglos do leste e norte da Inglaterra. Não se sabe exatamente onde essa autoridade estava centralizada, mas suas implicações são claras. Redualdo havia se tornado o governante mais importante da Inglaterra. Sua influência se estendia muito além de suas próprias fronteiras. Com a restauração de Eduino, Redualdo se tornou o primeiro governante estrangeiro a exercer influência direta na Nortúmbria. Na prática, Redualdo havia remodelado o equilíbrio de poder em toda a Inglaterra. Kent estava enfraquecido, Nortúmbria endividada, Essex instável e a Anglia Oriental estava em ascensão. Essa supremacia recém-adquirida também parece ter coincidido com uma fase marcante de desenvolvimento econômico. No início do século VII, o povoado de Ipswich começou a surgir como um dos centros comerciais mais importantes da Inglaterra anglo-saxônica. Tornou-se um centro de comércio no Mar do Norte, recebendo mercadorias importadas como cerâmica fina e itens de luxo da Frísia, da Renânia e de outros mercados do continente. No auge do seu reinado, Redualdo havia alcançado o que poucos governantes anglo-saxões antes dele podiam dizer ter alcançado: supremacia militar, domínio político, importância religiosa e as bases para a expansão econômica. Ele não era apenas o rei da Anglia Oriental, mas um dos arquitetos da própria Inglaterra primitiva.
Acredita-se que Redualdo tenha morrido por volta do ano 624, embora a data exata permaneça incerta. Embora os detalhes de seus últimos dias tenham se perdido na história, muitos estudiosos acreditam que Redualdo pode ter sido reenterrado no magnífico cemitério real de Sutton Hoo, uma das maiores descobertas arqueológicas da história britânica. Descoberto no ano de 1939 sob um grande monte, o local revelou a marca fantasmagórica de um vasto sepultamento em navio, com 24 metros de comprimento, contendo um tesouro extraordinário, um tesouro de ouro, granadas, pratarias, artigos de luxo bizantinos, armas cerimoniais e um elmo de ferro ornamentado que desde então se tornou um ícone da Inglaterra anglo-saxônica. Embora nenhum corpo tenha sobrevivido no solo ácido, a escala e a riqueza do sepultamento deixam pouca dúvida de que ele pertencia a um rei de imenso poder e prestígio. A datação do túmulo coincide de forma impressionante com a morte de Redualdo, e muitos detalhes parecem refletir sua posição única entre os mundos pagão e cristão. O sepultamento é inconfundivelmente pagão em sua forma, um grande navio sob um monte, repleto de armas, utensílios de banquete e símbolos da realeza guerreira. Mas entre os tesouros havia também colheres de prata inscritas com os nomes Solos e Paulos, objetos inconfundivelmente cristãos. Essa mistura curiosa reflete o próprio Redwald, um rei que aceitou o batismo, mas se recusou a abandonar os antigos deuses. Seu famoso elmo apresenta guerreiros dançantes, uma tradição entre a elite pagã. Se Sutton Hoo for realmente seu local de descanso, serve como um monumento perfeito para um governante suspenso entre duas eras, com um pé no passado pagão heróico e o outro no futuro cristão emergente da Inglaterra. Ele foi sucedido por seu filho Etelvoldo da Anglia Oriental, que inicialmente herdou o trono como pagão, mas depois se converteu ao cristianismo sob a influência de Eduíno da Nortúmbria. De muitas maneiras, Redualdo foi um rei de transição, o último grande senhor da guerra pagão e um dos primeiros monarcas cristãos da Inglaterra. Ele transformou a Anglia Oriental em uma grande potência, humilhou a Nortúmbria, influenciou o destino de reinos muito além de suas fronteiras e talvez tenha sido sepultado no túmulo mais rico já descoberto na Inglaterra anglo-saxônica. Guerreiro, criador de reis, soberano e símbolo de uma era de transformação, Redualdo continua sendo uma das figuras mais interessantes e fascinantes da história inicial da Inglaterra. Em muitas partes da Inglaterra do século VII, os antigos deuses pagãos ainda eram adorados, especialmente no sul. Bosques sagrados, santuários locais, tradições que duraram por gerações. E então veio Ceadwalla de Wessex. Ele não era um reformador discreto nem um rei santo. Ele era um senhor da guerra. Ele tomou o poder pela força e o manteve da mesma forma, através da conquista. Quando ele avançou para lugares como a ilha de Wight, a luta não era apenas política. De acordo com fontes como Beda, a população pagã local foi devastada e a terra deveria ser repovoada sob uma ordem cristã. O que torna isso mais estranho é que Ceadwalla nem sequer havia sido batizado na época. A Inglaterra, durante o seu governo, estava em uma espécie de transição, alguns reinos firmemente cristãos, outros ainda mantendo crenças antigas. Mas os reis tinham poder sobre mais do que apenas terras. Eles moldavam a religião, e as campanhas de Ceadwalla ajudaram a impulsionar essa mudança, seja pela força, por políticas ou pura destruição. Um senhor da guerra brutal, um convertido tardio e um homem bem no centro da virada religiosa da Inglaterra. Esta é a história de Ceadwalla de Wessex. Os reis de Wessex afirmavam descender de Sérdico de Wessex, uma figura meio lendária e obscura que chegou à Grã-Bretanha no início do século VI. De acordo com crônicas posteriores, Serdico e seus seguidores conquistaram um reino à força, avançando pelo sul da Inglaterra e lançando as bases do que se tornaria um dos reinos mais poderosos da Inglaterra anglo-saxônica. Ceadwalla fazia parte dessa linhagem.
Ele era filho de Sembirte. No entanto, quase nada se sabe sobre seu pai. A vida de Ceadwalla é muito mais documentada. Sua juventude foi instável, marcada por exílio e luta. Fações rivais lutavam por Wessex e, em certo momento, Ceadwalla foi expulso completamente, forçado a sobreviver fora do reino que um dia governaria. Quando Ceadwalla surgiu, o sul da Inglaterra era um cenário fragmentado e incerto. Os saxões do oeste controlavam territórios no oeste, embora suas fronteiras estivessem longe de ser seguras. No extremo oeste, o antigo reino britânico de Dumnônia ainda resistia no que hoje é Devon e Cornualha. Ao norte estava Mércia, uma força poderosa e frequentemente dominante. Sob reis como Wulfhere da Mércia, a influência merciana se estendeu profundamente pelo sul da Inglaterra, e mesmo sob seu sucessor, Ethelred da Mércia, essa presença ainda era sentida. Ao sul e a leste, reinos menores como os saxões do sul e os saxões do leste mantinham seu próprio território, controlando regiões e cidades importantes, incluindo Londres. Mas essas não eram fronteiras estáveis nem vizinhos pacíficos. Isso era um mosaico de reinos rivais, cada um competindo por terra, poder e sobrevivência. E por baixo de tudo isso havia outra divisão, a religião. No final do século VII, o cristianismo já havia se espalhado por grande parte da Inglaterra, mas ainda não era absoluto. Alguns reinos haviam abraçado totalmente o cristianismo, alinhando-se com a igreja e construindo sua autoridade em torno dela. Outros ainda se apegavam às antigas tradições pagãs, mantendo seus deuses ancestrais, locais sagrados e crenças que haviam definido seu mundo por gerações. Não muito tempo antes, governantes como Penda da Mércia haviam resistido firmemente a essa mudança. Ele lutou e governou como um rei pagão, numa época em que o cristianismo avançava, resistindo à sua expansão até sua morte. Mas na época de Ceadwalla, essa resistência estava desaparecendo. O paganismo já não era mais uma força dominante. Estava em declínio. Sobreviveu em bolsões, em regiões isoladas, em reinos ainda não totalmente absorvidos pela ordem cristã, e cada vez mais esses lugares se tornaram alvos. Porque nessa nova Inglaterra, os reis faziam mais do que conquistar terras. Eles moldaram a própria crença. E à medida que o poder se expandia, também se expandia o alcance do cristianismo, muitas vezes às custas dos antigos deuses. Esse era o mundo em que Said Ceadwalla entrou, uma terra dividida pela guerra, pela ambição e pela fé, onde o paganismo estava morrendo, e homens como ele ajudariam a garantir que desaparecesse para sempre. O primeiro vislumbre real que temos de Said Ceadwalla de Wessex não é como rei, mas como exilado. De acordo com a vida de São Wilfrid, ele vivia à margem da sociedade nas florestas. Isso não era incomum para a época. Outros governantes, como Oswald da Nortúmbria, também passaram anos no exílio antes de retornar para reivindicar o poder. Nesses ambientes hostis, longe das cortes do poder estabelecido, homens como Said Ceadwalla aprenderam a sobreviver, a lutar e, mais importante ainda, a reunir seguidores leais. O exílio não o quebrou. Isso o moldou em algo mais duro. Longe de Wessex, ele formou um bando de guerra, homens ligados a ele pela lealdade e ambição, e não por herança ou título. Por volta do ano 685, ele estava pronto para agir. Ele não estava voltando como um nobre despossuído, esperando por restauração. Ele estava voltando como um líder de guerra, preparado para tomar um reino à força. Sua primeira grande campanha foi contra o reino de Sussex. Na época, Sussex estava em uma encruzilhada. Seu rei, Eteluel de Sussex, havia se convertido recentemente ao cristianismo, mas a região ainda mantinha antigas tradições pagãs. Como grande parte do sul da Inglaterra, estava presa entre dois mundos, um que desaparecia e outro que surgia. Said Ceadwalla invadiu com rapidez e brutalidade.
Eteluel foi derrotado e morto, e por um breve momento parecia que Sussex havia caído. Foi um tipo de vitória decisiva, típica do período. Remova um rei e o reino desmorona com ele. Mas Sussex não caiu tão facilmente. Dois dos principais homens de Ethelwell, Berthun e Aldun, organizaram a resistência. Eles expulsaram Cedwalla e assumiram o controle do reino por conta própria. Por enquanto, o avanço dele havia parado. Mesmo assim, a campanha revelou algo importante. Cedwalla havia provado que podia reunir um exército, desafiar governantes estabelecidos e atacar com força suficiente para desestabilizar reinos inteiros. Em meados da década de 680, Wessex estava longe de ser um reino unificado. Após o reinado de Scantwine de Wessex, que se retirou para um mosteiro, o poder não passou de forma clara para um único governante. Em vez disso, o reino parece ter se fragmentado. De acordo com Beda, Wessex foi dividido entre vários sub-reis, governantes menores, provavelmente de ramos rivais da Casa Real, cada um controlando seu próprio território. Era uma situação fragmentada e instável, onde a autoridade era compartilhada, contestada e constantemente mudava. Esse era o mundo ao qual Cedwalla de Wessex retornou. Ele não herdou um trono, ele lutou para conquistar um. Apoiado pelo bando de guerreiros que formou durante seus anos no exílio, ele começou a se impor em Wessex, enfrentando esses governantes rivais. As fontes não descrevem cada batalha em detalhes, mas o resultado é claro. Assim que Cedwalla ascende, os sub-reis desaparecem dos registros. Se foram mortos, expulsos ou destituídos do poder, eles foram removidos como obstáculos. Por volta do ano 685, Cedwalla havia assegurado o trono dos saxões do oeste. Seu reinado foi curto, apenas alguns anos, mas marcou uma mudança decisiva. Wessex não era mais um mosaico de governantes rivais. Estava novamente sob o comando de um rei. Uma vez firmemente no poder, Cedwalla agiu rápida e decisivamente. Ele voltou sua atenção para além de suas fronteiras, retornando a Sussex, onde já havia sido derrotado. Desta vez, ele veio como rei, com uma força maior por trás dele. Ele matou Berthun, um dos líderes que anteriormente o havia expulsado, e colocou os saxões do sul sob seu controle. De acordo com relatos posteriores, a região foi subjugada de forma muito mais severa do que antes. Quando Cedwalla de Wessex voltou sua atenção para a ilha de Wight, a maior parte da Inglaterra já havia começado sua transição para o cristianismo. Reino após reino havia aceitado a nova fé, alguns por meio de alianças, outros por pressão ou guerra. Mas a ilha continuava diferente. Isolada e independente, ela ainda era abertamente pagã, governada por Arwold, e de muitas maneiras representava um dos últimos lugares onde os deuses antigos ainda tinham poder. Para Cedwalla, isso era mais do que apenas outra conquista. Era um último foco de resistência, tanto política quanto religiosa. Em uma terra onde o cristianismo estava se tornando a base da realeza, a existência contínua de um reino pagão se destacava. Era algo que precisava ser alinhado ou removido completamente. E assim ele invadiu. A campanha foi rápida e decisiva. Arwold foi derrotado e morto, e com ele caiu a independência da ilha. Mas o que se seguiu foi além de uma conquista normal. De acordo com Beda, Cedwalla pretendia não apenas governar a ilha, mas apagar sua população nativa e substituí-la por seu próprio povo, criando um novo território totalmente cristão. Se isso realmente foi totalmente realizado é incerto, mas a própria intenção revela a natureza da campanha. Isso não se tratava apenas de terra, mas de crença, identidade e controle. O capítulo final da linhagem real da ilha mostra isso ainda mais claramente. Após a morte de Arwold, seus dois irmãos mais novos fugiram
escapando para o continente na esperança de sobreviver. Mas eles foram encontrados em Hampshire, capturados e levados diante de Cedwalla. Não havia possibilidade de misericórdia. Ele ordenou a execução deles, encerrando a última linhagem direta de governantes pagãos na ilha. Ainda assim, mesmo aqui, a religião moldou o que aconteceu em seguida. Um padre interveio, pedindo que os 2 príncipes fossem batizados antes de morrerem. Disse Cedwalla, ainda se recuperando dos ferimentos que sofreu durante a campanha, concordou, e assim, os últimos herdeiros de um reino pagão foram batizados no cristianismo e, em seguida, executados. Ao final da guerra, a ilha de Wight já não era mais o que tinha sido. Seu rei estava morto, seus herdeiros haviam desaparecido e sua independência havia sido destruída. O que sobrava de suas antigas crenças não resistiria por muito tempo ao domínio dos saxões do oeste. Para sair de Cedwalla, a campanha foi mais do que apenas uma vitória. Foi uma declaração, uma afirmação de que o antigo mundo pagão, já desaparecendo por toda a Inglaterra, não teria permissão para sobreviver onde seu poder alcançasse. E, no entanto, há uma ironia final em tudo isso. O homem que realizou essa campanha brutal em nome de uma ordem cristã emergente ainda não era batizado naquela época. Um conquistador entre 2 mundos, ajudando a encerrar um antes de entrar completamente no outro. Para um rei como Cedwalla de Wessex, a guerra nunca terminava de verdade. Mesmo depois de garantir o Essex e esmagar a resistência no sul, ele voltou sua atenção para Kent. Ele invadiu e expulsou seu governante Eadric e colocou seu próprio irmão Mel como rei, seguindo o mesmo padrão que havia usado, substituição e controle. Mas desta vez não durou. Kent se rebelou e, de acordo com a crônica anglo-saxônica, Mel e outros 12 foram queimados vivos em um único ato de vingança. A resposta de Said Cedwalla foi rápida e devastadora. Ele retornou a Kent e devastou a terra, deixando-a arrasada e instável, possivelmente governando-a diretamente após isso. A essa altura, seu reinado havia sido definido por uma guerra implacável de Sussex à ilha de Wight e agora Kent. Remodelar o sul da Inglaterra através da violência e da força era seu lema. E, no entanto, no auge de seu poder, algo mudou. No ano de 688, Cedwalla escolheu abdicar. Não houve nenhuma rebelião forçando-o a sair, nenhum rival tomando o trono. Ele se afastou por vontade própria. As razões podem estar nas feridas que ele sofreu em suas campanhas, especialmente na ilha de Wight, sugerindo que ele sabia que sua vida estava chegando ao fim. Mas havia outro motivo também. Ele ainda não havia sido batizado. Apesar de todo o seu papel em uma terra que rapidamente se tornava cristã, ele mesmo nunca havia entrado para a fé. E assim ele partiu não para outra guerra, mas para Roma. Viajando por toda a França, sua última jornada foi deliberada e cheia de propósito. Quando chegou a Roma, foi batizado pelo Papa Sérgio I, adotando o nome Pedro, e logo depois morreu, ainda vestindo as roupas brancas do batismo. Ele foi enterrado na Basílica de São Pedro, longe das terras que conquistou, lembrado simplesmente como um rei dos saxões. No final, a vida de Cedwalla se encerra não com uma batalha, mas com uma transformação. Um senhor da guerra que ajudou a moldar uma Inglaterra cristã, apenas para entrar nesse destino ele mesmo nos momentos finais de sua vida. Agradeço imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês torna esses vídeos possíveis. Um agradecimento especial para Stephanie Hasson, Derisa Lux e John Sides. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E em breve nos vemos para mais um perfil histórico.